Olá, sou José Pereira, estou apresentando o programa Contabilidade Prática para Gestores. Neste vídeo vou apresentar a lógica do lucro, vou apresentar os conceitos de exercício social, de receita, despesa e de lucro. Este vídeo é destinado a empresários e estudantes e às demais pessoas interessadas na compreensão do mecanismo que leva à apuração do resultado, ou seja, do lucro ou do prejuízo de uma empresa. Muito bem, vamos iniciar nossos slides relativos à contabilidade prática para gestores. Neste vídeo 3, vamos tratar da lógica do lucro, receitas e despesas dentro de um exercício social. No vídeo 1, falamos sobre a lógica do balanço, ativo, passivo e patrimônio. No vídeo 2, falamos sobre o funcionamento das contas patrimoniais, o débito e o crédito. E neste vídeo, reafirmando a lógica do lucro, receita, despesa e exercício social. O vídeo 4 vai tratar do funcionamento e da duração das contas de resultado. O vídeo 5 irá tratar do plano de contas, a base de dados e os livros contábeis. O vídeo 6 irá tratar dos conceitos, orientações e características contábeis úteis. Neste vídeo que trata sobre a lógica do lucro, receita, despesa e exercício social, eu quero inicialmente fazer uma reflexão sobre lucro. O lucro ele é também uma espécie de mito adorado por uns e criticado por outros. Eu gostaria de destacar que os empresários, empreendedores e inovadores, essas pessoas, esses agentes, eles operam suas empresas, suas organizações, visando a prestação de serviço, a obtenção de resultados, entre outros objetivos. E que esses empreendimentos eles podem ou não resultar em sucesso. Cabe destacar que as empresas pagam salários, pagam impostos, fornecem bens para a sociedade e, portanto, prestam um serviço significativo a todo o contexto, em todo esse contexto macroeconômico. O lucro, por outro lado, ele é o prêmio pelo capital investido e pelo risco do negócio, risco esse assumido pelo empresário. Destaco que existe vários conceitos de lucro, que o lucro é entendido como algo assim intuitivo, mas que na essência, na hora que se desce ao detalhe, a uma análise crítica nas áreas de contabilidade, de finanças, de economia, esse conceito de lucro pode se tornar complexo. Vamos trabalhar neste curso, que é um curso prático para gestores, utilizando a parte, os conceitos contábeis mais corriqueiros. Então, estruturamos dentro deste vídeo, ou para este vídeo, melhor dizendo, o conteúdo em 6 tópicos principais. Primeiro tópico, vamos apresentar o balanço patrimonial e a demonstração do resultado, caracterizando cada uma dessas peças contábeis como um instrumento, como um relatório diferente. No segundo tópico, vamos tratar das modificações no patrimônio líquido. No terceiro tópico, vamos abordar os temas receitas, despesa e resultado. No quarto tópico, estaremos mostrando o registro das transações que afetam o patrimônio líquido. No quinto tópico, vamos mostrar a elaboração, a estruturação de uma demonstração de resultado do exercício e no sexto tópico são as considerações finais, as considerações relevantes em que a gente objetiva harmonizar os dados mais importantes apresentados do vídeo para que você que assiste esse vídeo possa tirar o melhor proveito possível. Vamos, então, começar a verificar o tópico 1, balanço patrimonial e a demonstração do resultado do exercício. Balanço patrimonial, conforme tivemos a oportunidade de apresentar nos vídeo 1 e vídeo 2, ele reflete um momento, é uma foto na vida da empresa.
Ele é baseado, ele representa a chamada equação patrimonial, ativo igual passivo mais o patrimônio líquido. Por sua vez, a demonstração de resultado, ela se refere a um período. Ela é estruturada, tomando como base as receitas e as despesas, ou seja, a receita menos as despesas mostra o resultado e o período. E o resultado ele afeta o patrimônio líquido da empresa. Vamos avançar. Temos aqui o exemplo do balanço patrimonial. Este exemplo já é conhecido dos slides 1 e 2, em que caracterizam uma foto. Do lado esquerdo temos o ativo, que é igual ao passivo, são as dívidas da empresa, mais o patrimônio líquido, equação já bastante mencionada durante os nossos vídeos. Note que o patrimônio líquido está sombreado porque ele será objeto das nossas transações de receitas e de despesa que irão afetar o seu valor, mostrando lucro ou prejuízo. Então, vamos avançar, exemplificando agora uma demonstração de resultado. A demonstração de resultado, conforme falamos agora há pouco, ela está relacionada a um período. Enquanto o balanço é uma foto de um momento, a demonstração do resultado é um período. Nesse caso, vamos apresentar uma demonstração de resultado relativa a um período de outubro a dezembro de uma empresa hipotética que foi fundada em outubro e que em dezembro estaria encerrando seu primeiro balanço. Então, observamos que a utilidade dessa informação, desse relatório, vamos dizer assim, ele mostra as receitas ocorridas no período, volume de vendas, na linha 1, na linha 2, o custo dessa mercadoria vendida, na linha 3 já é um primeiro conceito de lucro, que é lucro bruto, a diferença entre a receita de venda e o custo do que foi vendido, o lucro bruto de 32, por exemplo, apenas para exemplificação. Em seguida, vem a chamada despesas operacionais, que são os gastos necessários às operações da empresa, a manutenção de suas atividades. Então, na linha 5, temos despesas de administração e vendas de 6 mil, na linha 6, as despesas de seguro de 1.000, e na linha 7, as despesas de depreciação. Então, o total das despesas, 7.500, 6.000 mais 1.500 de depreciação, portanto, 7.500. Isso nos leva a apurar o lucro antes dos impostos. Então, na linha 8, o lucro antes dos impostos, 24.500, que é o lucro bruto da linha 3 de 32 mil, menos o total de despesa de 7.500. Portanto, o lucro bruto, 24.500. Na linha 9, vamos tirar parte desse lucro que vai para o governo sobre a forma de imposto de renda. Por exemplo, 8.330, subentendendo que a alíquota de imposto de renda seja de 34%. E, finalmente, sobra para os proprietários o resultado, a linha 10, é o lucro do período de 16.170. Isso aqui é uma apresentação rápida, mas para se ter uma ideia daquilo que vamos realizar em termos de transações para identificarmos como que se chega a esses valores, o procedimento contábil, a regra, como se faz, enfim, para se chegar a esse relatório. Vamos agora iniciar o tópico número 2, com as transações que modificam o patrimônio líquido da empresa. De certo modo, já mencionamos essas transações, vamos caracterizar, vamos agrupar essas modificações no patrimônio líquido em dois grandes grupos: aquelas que aumentam o patrimônio líquido e as que diminuem o patrimônio líquido. Em termos de aumento do patrimônio líquido, como que cresce, como que se constitui, como que evolui, que cresce o patrimônio líquido de uma empresa, de uma organização. Uma das formas é o investimento feito pelo sócio, tanto o investimento inicial quanto investimentos posteriores. O investimento inicial é aquele na constituição da empresa e os posteriores são novos e possíveis aumentos de capital que venham a ser realizados. Numa empresa pequena, isso ocorre dessa forma. Quando se trata de grandes empresas de capital aberto, existem as chamadas ofertas públicas de ações,
em que a empresa faz o lançamento de ações e vende essas ações para o mercado. Também, ainda em relação ao aumento do patrimônio líquido, o lucro gerado pelas operações da empresa é uma fonte importante. Aliás, é o que vai manter a empresa ao longo de sua existência. Então, são esses dois ah, ah, conjuntos de fontes de recursos, ou seja, os investimentos e o lucro gerado pela empresa. Esses são as informações, são os elementos essenciais que levam ao aumento do patrimônio líquido. Agora, vamos ver em relação à diminuição do patrimônio líquido. O que pode provocar uma diminuição do patrimônio líquido? Selecionamos aqui três condições principais. O prejuízo gerado por uma empresa, então, o prejuízo reduz o patrimônio líquido. A distribuição de dividendos e lucros, evidentemente, também é outro fator que reduz o patrimônio líquido, ou seja, distribuição do resultado para o sócio. E a situação de desinvestimento feito pelo sócio, ou seja, redução de capital. Essa última condição não é habitual, mas ela é possível de ocorrer. Vamos agora visualizar, ainda dentro das modificações do patrimônio líquido, essas mesmas transações, esses mesmos acontecimentos, agora sob um prisma diferente, olhando sobre a operação da empresa, as receitas geradas pelas vendas de bens e serviços e as despesas necessárias para que a empresa desenvolva, realize suas atividades. Então, em termos de operação da empresa, são esses dois pontos, receitas e despesas. Em termos do relacionamento da empresa com o sócio, temos, portanto, o investimento realizado no início e durante a existência da empresa, a distribuição de dividendos ou de lucros e os investimentos eventualmente feitos pelos sócios. Então, são as mesmas os mesmos fatos mencionados no slide anterior, porém agrupados, organizados de uma forma diferente para facilitar a retenção e a compreensão desses fatos que afetam o patrimônio líquido de uma empresa. Vamos agora discutir, neste tópico 3, as receitas, despesas e o resultado. Então, as receitas menos as despesas, elas constituirão o resultado da empresa. Se as receitas forem maiores do que as despesas, a empresa estará apresentando lucro. Por outro lado, se as receitas forem menores do que as despesas, a empresa estará apresentando prejuízo. Parece, de certo modo, tranquilo e até intuitivo esse conceito de lucro e de prejuízo, né? Voltando ainda, reforçando que o prejuízo na vida de uma empresa ele é algo indesejável. Uma empresa apresentando pequenos prejuízos durante um longo período de tempo, ela vai se descapitalizar e poderá enfrentar uma situação de insolvência. Ao mesmo tempo, uma empresa apresentando um prejuízo grande num exercício ou em dois exercícios, ela pode também já sofrer consequências de insolvência, alguma coisa nessa linha. Então, o impacto de um grande prejuízo na vida de uma empresa vai decorrer a consequência, vamos dizer assim, de um grande prejuízo, vai decorrer de dois fatos básicos. Primeiro é a magnitude do prejuízo, e segundo é a capacidade da empresa, a capacidade financeira dela em absorver tal prejuízo. É apenas para que começamos a nos sensibilizar sobre o impacto de um possível prejuízo na vida de uma empresa. Vamos agora passar o conceito de receita como uma forma de reforçar esse conceito importante. Então, a receita ela é a entrada de um ativo em decorrência da venda de bens ou da prestação de serviços por uma empresa, por exemplo, né? Então, qual é a consequência da entrada de uma receita? Ou seja, a receita ela aumenta o caixa, ou aumenta o saldo bancário, por exemplo,
Ou, se a venda for feita a prazo, ela vai aumentar os recebíveis, reafirmando, ou retomando, ela aumenta o caixa e bancos quando a venda for feita à vista e aumenta recebíveis se a venda for realizada a prazo. Então, uma venda de mercadoria à vista no valor de 90 mil durante um determinado período, por exemplo, este valor vai aumentar o patrimônio líquido nessa mesma magnitude. Por outro lado, a venda não ocorre isolada, porque vai existir um custo para esta venda, conforme veremos no slide a seguir. Vamos ver as despesas, né? Vamos conceituar a despesa como sendo o consumo de bem ou de um serviço relacionado à geração de receita. A empresa reduz o ativo ou gera um passivo. A empresa reduz o ativo porque, na hora que você incorre numa despesa, precisa realizar o pagamento dessa despesa, portanto, tira dinheiro do caixa. E se você não pagou, você vai gerar um passivo porque assumiu uma dívida decorrente do consumo de alguma coisa para a sua atividade empresarial que ainda não foi paga. Então, as despesas, vamos admitir, no exemplo, que as despesas diversas de uma empresa foram 15.830, despesas diversas compreendendo a administração, venda, despesa tributária, por exemplo, e que o custo da mercadoria vendida tenha sido 58 mil. Então, tanto o custo da mercadoria que foi vendida quanto as despesas incorridas no período são fatores que vão reduzir o patrimônio líquido. Vamos, então, evoluir, buscando agora a compreensão, a exemplificação do resultado, né? O resultado, conforme tivemos a oportunidade de falar, ele decorre da diferença entre a receita e a despesa. Nos números que mencionamos nos slides anteriores, tivemos receita de 90 mil e despesa de 73.830. Isto levaria, ou levará, a um lucro de 16.170, que é o resultado dessa empresa hipotética em determinado período. Destacamos que existem muitos conceitos de lucro, conforme mencionamos nos slides iniciais. Para este vídeo, vamos trabalhar com os conceitos contábeis de lucro bruto, lucro operacional e lucro líquido, conforme já tivemos a oportunidade de destacar. Então, vamos destacar ainda em relação ao resultado. O resultado ele se refere sempre a um exercício social, a um período contábil. Então, o lucro se refere a um período, normalmente o período de um ano. As demonstrações financeiras das empresas podem ser anuais, semestrais e trimestrais, especialmente no caso das empresas de capital aberto. Então, no primeiro semestre de cada ano, as empresas estão divulgando suas demonstrações financeiras relativas ao ano anterior. A partir de julho de cada ano, também começa a divulgar suas informações semestrais e, conforme o nome sugere, as informações trimestrais são divulgadas normalmente, relativo ao primeiro trimestre encerrado em março, são divulgadas a partir de abril, e relativa ao terceiro trimestre encerrado em setembro, são divulgadas a partir de outubro. Agora, sob a perspectiva gerencial, internamente, a empresa pode definir períodos diferentes daquelas que ela publica para o público externo. Por exemplo, pode ser mensal, quinzenal ou semanal, ou outro período desejado, conforme as necessidades da empresa e conforme o perfil de seus gestores, no hábito deles lidarem com informações financeiras, informações contábeis. Vamos ainda exemplificando o resultado de uma empresa, especificamente no mês de dezembro. Então, subentendendo que a receita tenha sido de 80, as despesas totalizaram 63.830, a empresa apresentará um lucro de 16.170. Nós estamos colocando esse número porque nós vamos utilizá-los nos slides seguintes. Apuração periódica do resultado de uma empresa. Portanto, a empresa ela vai apresentar resultados e esses resultados vão ser acompanhados periodicamente. Vamos supor que seja anualmente. Então, não se espera, evidentemente, que uma empresa encerre suas atividades, que ela deixe de existir para saber quanto ela deu de lucro ou de prejuízo.
resultado vai estar associado, portanto, reafirmando a um período. Normalmente, o período de um ano é um bom referencial para a gente tomar como base, apesar de que, internamente, a empresa pode definir períodos menores de acompanhamento, conforme já mencionamos. Então, vamos ilustrando aqui o resultado de uma empresa. Neste quadro, do lado esquerdo, temos as vendas, né, de 80 mil no mês de dezembro, vamos supor, que representa o total da receita da empresa. Não existiram outras receitas, senão a receita de venda. Os custos, as despesas relativas ao mês de dezembro, temos o custo da mercadoria, que foi vendida por 80, esse custo foi 48. A empresa incorreu ainda em despesas de administração e vendas de 6 mil, despesas de seguro de 1.000, depreciação de 500 e imposto sobre lucro de 8.330, totalizando as despesas, portanto, 63.830. O resultado dessa empresa no período foi um lucro de 16.170. Então, note que a receita de 80 mil, menos o total de despesa de 63.830, levou a um lucro no mês de dezembro de 16.170. Eu creio que o exemplo seja bastante ilustrativo, que facilite a compreensão da construção do resultado de uma empresa, do lucro, no caso. Então, note que, no exemplo, as receitas são maiores do que as despesas, portanto, a empresa gera lucro. Se a empresa gera lucro, ela leva a um aumento do seu patrimônio líquido. Vamos evoluir, tomando como base o mesmo exemplo, porém, procedendo uma alteração. Vamos admitir que as receitas da empresa, ao invés de serem de 80 mil, tenham sido de 60 mil, ou seja, ao invés de terem sido de 80, foram de 60. Vamos admitir também, para fins do exemplo, de que as despesas não foram afetadas. Portanto, o resultado teríamos um prejuízo de 3.830, ou seja, receita de 60 mil e despesas de 63.830, isso levaria a um prejuízo de 3.830. Observamos, portanto, que nesta condição teríamos receitas menores do que as despesas, levando a um prejuízo. O prejuízo levaria à diminuição do patrimônio líquido da empresa. Vamos agora observar o impacto no patrimônio líquido. Várias vezes já mencionamos, ou algumas vezes já mencionamos, agora vamos visualizar, subentendendo que a empresa, em 30 de novembro de 20, X0 é um ponto de partida, ela tinha um patrimônio líquido de 120 mil, que foi o próprio capital integralizado, subscrito e integralizado pelo SOT. E que durante o período, o mês de dezembro, ela apresentou um lucro de 16.170, conforme mostramos nos slides anteriores. Então, o patrimônio líquido dela em 31 de dezembro de 2020 vai ser o quê? Vai ser 136.170, ou seja, 120 mil o patrimônio no final de novembro ou no início de dezembro, mais o resultado do próprio mês de dezembro, 16.170. 120 mais 16.170, 136.170 seria ou será o patrimônio líquido final da empresa, ou no final de dezembro. Vamos iniciar a análise, a compreensão do registro das transações. Nós vimos as demonstrações contábil, o conceito de lucro, o conceito de resultado, o resultado podendo ser lucro ou prejuízo. Agora vamos compreender, vamos visualizar cada uma das transações realizadas, como se registra, como se computa essas transações para que possa se obter o lucro. Então, os registros, portanto, nesse tópico 4, vamos utilizar planilhas eletrônicas para o registro das transações como uma forma de facilitar a visualização, de se seguir um método que seja amigável e de fácil acompanhamento.
Nessa planilha estaremos incluindo as contas de receita e de despesa. Nós utilizamos planilhas também no vídeo 1, porém, eram só contas patrimoniais. Agora estamos tratando também das contas de receita e despesa. Vamos estar lançando também os chamados ajustes, ou seja, realizando lançamentos de ajustes que serão explicados no momento oportuno. Vamos trabalhar um pouquinho o conceito de ativo fixo e também compreender o processo de depreciação, não só compreender o processo, como o registro relativo às depreciações. Vamos tratar as despesas de seguros, alocando essas despesas aos respectivos períodos. Vamos também desenvolver o cálculo e o registro do imposto sobre lucro. Então, isso aqui ilustra as nossas etapas seguintes. Temos nesta tabela, nesta planilha, um conjunto de operações, de transações, de eventos que nós vamos registrar relativos ao mês de dezembro. Temos também, nessa segunda parte, o que nós chamamos de lançamento de ajustes, que também serão efetuados no mês de dezembro. Então, são lançamentos que eles serão explicados de forma detalhada, cada um deles no momento em que estivermos fazendo a sua contabilização, o seu lançamento, vamos dizer assim. Então, vamos utilizar, conforme falamos, a planilha, né? Esta planilha, ela foi utilizada no vídeo número 1, ela representou os lançamentos efetuados no mês de novembro. Então, os lançamentos de 2 até 10. Na última coluna, temos saldos que a empresa apresentou em novembro, para que possamos realizar lançamentos no mês de dezembro, que será o objeto deste vídeo, precisamos tomar como base, precisamos buscar os saldos relativos à fase precedente, ou seja, ao mês de novembro. Então, nós temos esses saldos, apenas para visualizar com maior facilidade, eles constituíram o balanço da empresa, exemplo, em 30 de novembro do ano base de 20x0, o ativo, né, o passivo, o patrimônio líquido e, evidentemente, o total do passivo mais o patrimônio líquido é igual ao total do ativo. Então, precisaremos de utilizar esses valores para poder dar continuidade ao registro da empresa, que a vida da empresa é como um processo contínuo, com a sua continuidade. Então, temos nesta planilha, nós vamos efetuar os registros, estamos numerando o registro de 11 a 19 relativos às transações ocorridas em dezembro de 20x0. Então, aqui temos os saldos iniciais. Os saldos iniciais, conforme já mencionamos, em dezembro serão os saldos finais do mês de novembro. Então, temos os saldos iniciais. Pode-se perceber na linha 9 o total de 132.500, que são a soma de todos os ativos da empresa, que vai da linha 2 até a linha 8, né? Temos, em seguida, na linha 13, o total do passivo, que é a soma dos itens que compõem o passivo da empresa, ou seja, a linha 11 e a linha 12. E temos o total do patrimônio líquido na linha 19, que corresponde ao patrimônio líquido, ou seja, ao capital social. E também, agora, acrescentamos 3 linhas que não existiam na planilha anterior, ou seja, a linha 16, para que a gente possa estar lançando as receitas, a linha 17, com sinal negativo, onde vamos lançar os custos dos produtos vendidos, né, das mercadorias vendidas e as despesas relacionadas ao período. A linha 18, na realidade, é a soma da linha 16 com a linha 17. Se a linha 16 tiver
receitas maiores do que custo e despesa da linha 17, portanto, a linha 18 vai apresentar lucro. Esses detalhes, essa mecânica, nós vamos observando e confirmando ao longo da realização dos exercícios, né? Então, o total do patrimônio líquido, podemos dizer que é a linha 15 do capital social, mais a linha 18 do resultado acumulado no período. E, finalmente, a linha 20, que é o total do passivo mais o patrimônio líquido, que é um conceito já bastante discutido, já falando bastante sobre ele. Vamos, então, retomando e reconstruindo com o devido cuidado para que fique claro o procedimento. Então, os saldos iniciais apresentamos no slide anterior. Vamos realizar agora as transações de 11 até 19 e obter os chamados saldos finais, né? A linha 9, nós vamos estar somando ela a cada transação que é realizado. A linha 9 vai ser a soma das linhas de 2 até 8, conforme já mencionamos. A linha 13, o total do passivo, vai ser a linha 11 mais a linha 12. A linha 18 vai ser a linha 16 mais a linha 17. E a linha 19 vai ser a linha 15 mais a linha 19. Peço para não se impressionar com essas sominhas, isso é igual àquilo, mais aquilo outro, tal, porque à medida que estivermos fazendo, registrando as transações, o processo se tornará compreensível e bem mais amigável. Finalmente, o total do passivo e patrimônio líquido, a linha 20, que representa a soma da linha da linha 13 com a linha 19. Então, é isso. Vamos, os saldos, note que o saldo final nesta planilha, ele corresponde exatamente ao saldo inicial. Por quê? Porque não realizamos nenhuma transação, não registramos nenhuma transação, melhor dizendo, né? Então, vamos agora, tomando como base, portanto, o saldo em novembro, em 30 de novembro de 20x0, realizar as primeiras transações. Então, a transação número 11, estamos assumindo que ela aconteceu no dia 4 de dezembro, que a empresa fez uma compra de mercadoria a prazo no valor de 32 mil. Então, a compra de mercadoria a prazo, como é que a gente entende o impacto dessa transação na demonstração, na contabilidade ou nos números da empresa? Se você comprou mercadoria, então, a primeira conclusão que nós tiramos é que vai entrar mercadoria, que vai afetar o estoque. Se você comprou a prazo, então podemos concluir que não saiu dinheiro do caixa. Você comprou a prazo, gerou uma dívida, gerou um passivo. Então, vamos visualizar esse lançamento. Temos, portanto, na coluna 11, né, na linha 4, estoque de mercadoria. Note que o saldo inicial era 25, agora, na coluna 11 entrou os 32, 25 com 32, na última coluna do saldo final já está representando 57, que é o total de mercadoria existente. Então, esse lançamento relativo à compra de mercadoria a prazo, né, ele afetou os itens do ativo apenas o estoque de mercadoria. Ele não mexeu com outros itens do ativo. Por outro lado, gerou na conta de fornecedores uma dívida de 32 mil. Parece bastante simples de compreender. Isso fez com que o total do passivo fosse afetado em 32 mil, né? Então, vai estar representando lá o passivo total, que era de 12.500 inicial, depois os 32 que entrou na coluna 11, vai representar 44.500. Só para estar fazendo uma ligeira conciliação dos valores, né? Não mexeu com o patrimônio líquido e a modificação no total do passivo mais o patrimônio líquido se refere apenas à modificação, ao impacto gerado no próprio passivo.
Então, vamos evoluir com as próximas transações. Agora temos a transação número 12. Essa transação ela ocorreu em 20 de dezembro, que a empresa realizou uma venda de mercadoria à vista por 80 mil. Eu sempre convido você a refletir sobre a transação antes de se preocupar em realizar qualquer tipo de registro. Se trata de uma venda de mercadoria à vista? Se trata. Então, isso afeta o quê? Afeta o estoque dessa mercadoria e afeta o caixa, porque a venda foi à vista, vai entrar dinheiro. Então, vamos, portanto, visualizar esta transação 12 na coluna 12. As colunas têm os números igual aos das transações para que possa facilitar o acompanhamento. Então, temos, portanto, a venda de mercadoria foi à vista por 80, então está entrando 80 no caixa, na linha 12. Não foram afetados outros itens do ativo, portanto, o total do ativo vai ser afetado apenas em 80. Né? A empresa realizou a venda, portanto, temos uma receita, né, de venda. Então, note que agora não estamos trabalhando direto com o estoque e o caixa. Por quê? Porque a venda foi efetuada com lucro, uma venda de 80 mil. Então, entrou dinheiro no caixa e gerou, portanto, uma receita. Então, a receita ela aumenta o patrimônio líquido. Então, na linha 16, temos o valor da receita, na linha 18, temos a soma, que é a linha 16 mais a linha 17. Como a linha 17 não fizemos nenhum lançamento ainda, portanto, a linha 18 vai ser igual à linha 16. Né? Observamos que no patrimônio líquido, que é a linha 19, né, aparece o valor de 80 mil. No total do passivo mais o patrimônio líquido vai aparecer os mesmos 80 mil, porque não houve modificações no passivo. Então, repetindo, a venda de mercadoria à vista, entrou dinheiro no caixa, né, e gerou uma receita. Agora, é preciso que tenhamos a compreensão de que outros impactos são gerados por uma venda, por uma transação dessa natureza. Então, o lançamento 13 ou a ocorrência 13 vai ser considerar o custo da mercadoria que foi vendida, ou seja, essa transação 13 ela é uma decorrência, ela é um complemento, né, parte da transação anterior da transação 12. Portanto, note na linha 4, que vai sair do estoque 48 mil, que é a mercadoria que foi vendida, né, conforme destacamos na transação anterior. Não ocorreu mais nenhuma modificação do ativo. Né? Então, 48 mil é o total da ocorrência da modificação no ativo. Na linha 17, temos o custo da mercadoria vendida, né? Na linha 17, custo de despesa, que é 48 mil, que entra reduzindo. Ora, a linha 18 vai apresentar apenas o mesmo valor, que é os 48, com sinal negativo, né? Depois temos a linha 19, que é o impacto sobre o patrimônio líquido, o impacto de quê? Do custo da mercadoria vendida, que é de 48, ele entra reduzindo o valor do patrimônio líquido. E, finalmente, a linha 20, ainda relativa à coluna 13, e tão somente a coluna 13, apresentou impacto negativo de 48 mil, que foi a redução, né, do patrimônio líquido em decorrência do custo da mercadoria vendida. Então, com isso, registramos a venda de mercadoria à vista, o impacto dela na transação 12, gerando uma receita, e agora o impacto dessa mesma transação pela baixa da mercadoria vendida, trazendo, reduzindo o patrimônio líquido pelo custo da mercadoria vendida, ou em decorrência do custo da mercadoria vendida. Vamos para a transação 14, ocorrida no dia 30 de dezembro. Dessa transação,
a empresa recebe 5 mil referente a uma venda que ela efetua a prazo em data anterior. Então, a primeira coisa, né, um dos primeiros procedimentos nossos vai ser refletir sobre qual o impacto do recebimento de uma venda que efetuamos era a prazo no passado e que agora o dinheiro está entrando no caixa. Ora, entra dinheiro no caixa, então vai afetar o caixa. Na medida que você recebeu uma dívida ou um direito que você tinha perante alguém, vai reduzir esse direito. Portanto, vamos na linha 14, melhor, na coluna 14, entrou 5 mil em caixa e bancos, né? E saiu 5 mil de contas a receber, ou seja, o direito que você tinha perante o teu cliente por uma venda a prazo, agora ele deixa de existir, os 5 mil. O impacto no ativo, né, foi zero, ocorreu um fato permutativo, ou seja, saiu um ativo, contas a receber, e entrou um ativo caixa e a contabilidade permanece. Vamos agora para a transação 15, que se refere ao pagamento de 12.500 relativo a uma compra que foi feita a prazo num período, numa data anterior, né? Então, voltando ao nosso método de visualizar o impacto desse pagamento. Se você está realizando um pagamento, saiu o dinheiro do caixa ou do banco, evidentemente, né? E se é de uma compra a prazo, você está pagando o quê? A um fornecedor está pagando uma dívida. Então, vamos ao registro dessa transação. Na linha 2, observa-se, portanto, na coluna 15, na linha 2, a saída de 12.500 relativo ao pagamento que está sendo realizado, né? Então, esse valor foi o único impacto nas contas do ativo. Por outro lado, na linha 11, observamos a redução da dívida pelo mesmo valor, ou seja, 12.500. Então, esse 12.500, essa redução, foi o único impacto gerado no ativo, né? Na linha 11, ele está se repetindo na linha 13, que soma a linha 11 com a linha 12. Agora, o patrimônio líquido não foi afetado e, portanto, o passivo mais o patrimônio líquido na linha 20 vai ser o próprio impacto do passivo de 12.500. Então, vamos para a transação 16, ocorrida em 31 de dezembro, quando a empresa realiza um pagamento de 6 mil relativos às despesas operacionais, tá? Em termos práticos, as despesas vão ocorrendo ao longo do mês ou do período e vão sendo pagas ou registradas a cada ocorrência. Aqui, para efeito de simplicidade, nós estamos considerando todas as despesas pagas de uma só vez, né, para facilitar o processo. Então, esse pagamento em 31 de dezembro, no valor de 6 mil, relativo à transação 16, nós vamos identificá-lo. Portanto, olhando a linha 2 do caixa e a coluna 16, estamos identificando o registro relativo à saída do caixa para pagamento dessas despesas operacionais. Por serem despesas, elas vão ter impacto no patrimônio líquido. Então, nós podemos ir direto para o patrimônio líquido. Vale destacar aqui, apenas para retomar, que o impacto gerado no ativo foi apenas a redução do caixa dos 6 mil. Então, não houve mudança em termos de passivo e vamos direto para patrimônio líquido. Note que o 6 mil está lançado como na linha de custos e despesa, na linha 17, que é saída, né, o dinheiro que saiu do caixa para pagar a despesa. Se a despesa reduz o patrimônio líquido. A linha 18, ela soma a linha 16 e 17, portanto, ela repete a própria linha 17. A linha 19, ela repete também, né, que por sua vez foi repetida também na linha 17. Se refere ao resultado do período, ou seja, entenda o período nesse momento como da transação na coluna 16, né? E o resultado na linha 20, ou seja, o impacto sobre o passivo mais o patrimônio líquido foi de 6 mil também.
Muito bom. Então, vamos agora visualizar uma nova ocorrência. Então, a ocorrência 17, 31 de dezembro, será a despesa de depreciação, no valor de 500. O que é a depreciação, na realidade? É a perda do preço do valor de um bem em decorrência do uso desse bem nas atividades da empresa. Grosso modo, simplificando a coisa. Então, ocorreu, portanto, essa despesa de depreciação que vai precisar registrada. Para fins desse item, vamos recorrer a uma tabela que possa nos ajudar a ter uma compreensão um pouco mais ampla e sistêmica relativa às depreciações ao imobilizado da empresa. Então, temos o imobilizado da empresa, conforme tivemos a oportunidade já de comentar nos vídeos anteriores, composto de imóveis e de instalações, né? O valor dos imóveis, o valor de aquisição, a linha 1, representa 40 mil. Vamos tratar primeiro dos imóveis, depois falaremos das instalações. Então, uma das primeiras questões, quando envolve um imóvel ou um ativo fixo, de um modo geral, essa é uma estimativa da vida útil desse bem ou a estimativa do período em que esse bem irá permanecer na empresa. Então, estamos estimando aqui que a vida útil do imóvel será de 25 anos e que, ao final dos 25 anos, esse imóvel tem um valor recuperável, ele poderá ser vendido por 15 mil em valores atuais, né? Então, consequentemente, se o imóvel custou 40 na linha 1, e se temos 15 mil, que é o valor da linha 3 a recuperar, o valor a ser depreciado vai ser apenas 25 mil, ou seja, 40 menos 15. Esse valor vai ser depreciado, né? A empresa vai adotar uma taxa de depreciação anual de 4%. Então, 4% de 25 mil vai dar R$ 1.000 de depreciação por ano, né? Se tomarmos como base 12 meses anuais, então a parcela mensal de depreciação vai ser de R$ 83. Então, esse R$ 83 representa o quê? Enquanto o imóvel ele é desvalorizado, entre aspas, ele é corroído no prazo de um mês. Isso vai ser tratado como uma despesa do período e vai ser reduzido do valor do próprio imóvel, né? Vamos agora visualizar a situação das instalações. Instalações, valor de aquisição 50 mil, a vida útil dela de 10 anos, né? O valor recuperável é zero, não se recupera nada, essa é a estimativa que é feita pela equipe de técnicos da empresa. Então, o valor depreciável vai ser o próprio valor de aquisição de 50 mil. A depreciação será de 10% ao ano, portanto, 10% de 50 mil vai dar uma depreciação anual de 5 mil, né? Dividindo este valor 5 mil por 12 meses, vai dar uma depreciação mensal de R$ 417 por mês. Logo, temos a linha 7, o valor total da depreciação mensal, 83 de imóveis e 417 de instalações, totalizando 500. Então, esse é o valor a ser atribuído, né, como despesa no mês de dezembro do ano em questão. Então, vamos voltar agora para a planilha, né? Vamos lançar na coluna 17, né, na linha 8, o que a gente chama de depreciação acumulada. A depreciação ela tem um caráter de corrigir, né, de viabilizar, né, fazer com que o valor do imobilizado ele seja atualizado, ou seja, o valor do imobilizado é 90, na linha 6, imóveis 40, instalações 50, 90. Ora, esse 90 agora ele vai ser reduzido,
ele tem um caráter de retificar o valor, vai ser reduzido em 500. Né? Então, nós temos uma redução no ativo de 500 e o impacto desses 500 no patrimônio líquido, na linha 17, como sendo uma despesa do período. Então, a, a consequência para as linhas no total do patrimônio líquido, essa transação reduziu em 500 e no total do passivo mais o patrimônio líquido também reduziu em 500. Então, com isso, temos registrado, isso aí é o chamado lançamento de ajuste. Hoje, nos sistemas modernos de contabilidade, isso é feito automático. Uma vez programado, definidas as regras, no último dia de cada mês, o próprio sistema realiza o lançamento. Agora vamos para as despesas de seguro, né? A transação 18 também sendo registrada no dia 31 de dezembro. Mais um lançamento de ajuste, mais uma transação de ajuste. Então, a despesa de seguro 1.000 relativo a dezembro. Vamos também compreender esse processo, né? Então, essa planilha aqui vai nos ajudar. A empresa ela contratou o seguro e pagou à vista em 20 de novembro do ano base, de X0, 20X0. Né? A cobertura dessa apólice foi pelo período de 1º de dezembro de X0 a 30 de novembro de X1, por 12 meses. Né? Consequentemente, a despesa mensal do seguro vai ser o valor pago dividido pelo número de meses. Ou seja, o valor pago, 12.000, dividido pelo número de meses, 12 meses vai dar 1.000 por mês. Né? Isso quer dizer que, se estamos no mês de dezembro, vamos ter que computar como despesa de seguro R$ 1.000. Agora, em termos do seguro antecipado, que estava na contabilidade, no balanço em 30 de novembro, pelo valor de 12, agora já foi corroído, já foi consumido 1.000 relativo ao mês de dezembro, então o valor na contabilidade, no patrimônio, no ativo, passa a ser de 11.000. Então, vamos para o registro, identificando o valor na planilha, nota seguros antecipados, a saldo inicial de 12.000, né? Temos na coluna 18, né, o valor de 1.000, ou seja, na linha 5, seguros antecipados. Coluna 18, valor de 1.000. Né? Note que o saldo final na própria linha 5 vai ser de 11.000, ou seja, a empresa tinha 12 de seguro inicial e consumiu 11.000 relativo ao mês de dezembro, o saldo final vai ser de 11. Né? A modificação no ativo vai ser apenas da própria linha 5 do saldo de seguros antecipados, não mexe com o passivo, e, em termos do patrimônio líquido, vai entrar uma despesa de 1.000, que é a despesa de seguro, em função da competência relativa ao mês de dezembro, conforme já foi explicado. Então, a despesa de seguro de 1.000, o resultado, o impacto dessa linha 18 no resultado do próprio período é o próprio valor de 1.000, o impacto no patrimônio líquido como um todo, na coluna 18, repito, é de 1.000, e o impacto no patrimônio líquido no passivo vai ser também de 1.000, por razões que estão mais ou menos visíveis, ou seja, só mexeu com o patrimônio líquido e não mexeu com o ativo. Então, vamos evoluir. Agora, a transação 19, também em 31 de dezembro, vai ser o cálculo, né, o registro do imposto sobre o lucro, né, o imposto de renda, alguma coisa nessa linha. Então, o valor aqui de 8.330 relativo a dezembro, vamos precisar registrar. Vamos recorrer também vamos visualizar, melhor dizendo, o resultado da empresa, que vai ser a base para calcular o imposto. Então, temos nesse círculo vermelho, na coluna do saldo final, até esse estágio, a linha 16, receita,
contabilizada no período de 90. Então, ou seja, note que tinha 10 de vendas que foram realizadas em novembro, né? Temos mais 80 das vendas realizadas em dezembro, totalizando 90. Os custos e as despesas, teve 10 também, que era de novembro, né? Note que despesa e receita elas são acumuladas em relação ao período. Teve 48 de custo da mercadoria vendida, teve 6 de despesa, 6 mil de despesas de administração e venda, 500 de depreciação e 1.000 de seguro. Então, totalizou as despesas 65.500. A linha 17. Então, a linha 16, receita de 90 mil, menos as despesas de 65.500, isso mostra um resultado, um lucro acumulado até esse estágio de 24.500. É o lucro antes de computar a própria tributação sobre esse lucro, evidentemente. Então, nós vamos recorrer a uma tabela adicional para que a gente possa enxergar isso com uma tranquilidade, com uma facilidade maior. Então, estamos recorrendo, portanto, a essa demonstração de resultado, né? Já foi apresentado no começo desse vídeo, mas estamos retomando para que você visualize isso com maior tranquilidade. Então, as vendas da empresa no período foram de 90, note que aí não é apenas o mês de dezembro, é todo o período de existência da empresa, no caso. Então, vendas 90, linha 1, na linha 2, custo da mercadoria vendida 58. Portanto, o lucro bruto, que é a diferença entre as vendas e o custo das vendas, é de 32. Em seguida, temos a, a linha 5, com as despesas de administração e venda de 6 mil, despesa de seguro 1.000 e despesa de depreciação 500. Né? Despesa de depreciação, linha 7, evidentemente, despesa de seguros, linha 6, conforme estamos explicando. Então, o total dessas despesas, 6 mil mais 1.000 mais 500, vai dar 7.500. Então, 7.500 é o valor das despesas. Então, temos o lucro bruto, né, o lucro antes dos impostos, melhor definindo, vai ser a linha 3, que é o lucro bruto, de 32 mil, menos as despesas operacionais, né, totalizados na linha 7, de 7.500. 32 menos 7.500, 24.500. Né? A continha parece chato de ficar fazendo, mas é importante que você compreenda o conceito. Né? O cálculo admita que ele está certo. Se você quiser conferir, para o vídeo e confere os números. Ora, se o lucro antes do imposto foi de 24.500, né, e o imposto, a alíquota é 34%, isso é uma hipótese, né, de 34%, então o imposto vai dar 8.330. Então, desse valor de 24.500, 8.330 irá para a Receita Federal, para os cofres do governo, para que a empresa cumpra o seu papel de contribuinte. Sobrará para os proprietários, na linha 10, um lucro líquido de 16.170. Então, nós vamos precisar fazer o quê? Nós vamos precisar lançar na nossa planilha o imposto, essa linha 9 de 8.330. Vamos retomar a planilha, 8.330. Agora surgiu, portanto, na linha 12, é uma linha que não tinha na planilha do slide, do vídeo 1, que é o imposto a recolher, porque no vídeo 1 nós não trabalhamos com despesa e receita. Então, agora nós estamos observando que temos um imposto a ser pago de 8.330, que é um passivo, uma obrigação da empresa. Normalmente, o imposto relativo a um período é pago no trimestre seguinte. Então, 8.330 é um passivo, né, a ser pago pela empresa. E esse passivo, né, ele, evidentemente, na própria linha 19, ele está mostrando o impacto dele, que ele foi o único item a impactar o próprio passivo como um todo na coluna 19.
Então, temos, olhando agora, a parte relativa ao resultado do período. Então, a linha 17, entre custo e despesa, vai haver uma saída, né, que vai afetar o patrimônio líquido de 8.330. Esse 8.330 está saindo do patrimônio para ir para a obrigação, que será um valor que vai ser recolhido ao governo, né? Na linha 19, a redução de 8.330 e na linha 20 não vai ter modificação. A linha 20, reafirmando, é o passivo mais o patrimônio líquido, então houve um crescimento de 8.330 no passivo e uma redução no patrimônio líquido de 8.330, portanto, os dois se anulam para efeito da última linha. Então, temos, portanto, esse registro, essas transações devidamente lançadas. Agora vamos verificar, né, olhar mais uma vez a demonstração do resultado do exercício. A demonstração do resultado do exercício, reforçando o que já foi dito, ela mostra sempre o período, normalmente é um ano. Aqui, por se tratar de uma empresa nova, de uma empresa em fase de implantação, o período vai ser desde a fundação da empresa, de 27 de outubro a 30, até o período de encerramento do ano, a 31 de dezembro. A empresa apresentou um lucro líquido nesse período de 16.170, e esse lucro líquido é o valor que vai aumentar o patrimônio líquido, aumentar a riqueza dos sócios. Então, essa demonstração de resultado, ela traz os mesmos números da que utilizamos agora há pouco para mostrar o cálculo do imposto sobre o lucro, né? Ou seja, receita de venda, menos custo da mercadoria vendida, o lucro bruto, depois as despesas operacionais, despesa de administração e venda, 6.000, despesa de seguros, de 1.000, despesa de depreciação, 500, total despesas operacionais 7.500. Então, o lucro bruto, a linha 3, né, menos as despesas operacionais, o lucro antes do imposto de renda, que é o lucro antes dos impostos incidentes sobre lucro, de 24.500, tirando os impostos de 8.330, sobrou para o período, né, um lucro de 16.170. Já é explicado mais de uma vez. O balanço patrimonial, ao final de dezembro, ele vai retratar a posição da empresa, ou seja, o ativo circulante mostrando caixa e banco, 67.000, contas a receber a empresa não tinha nada, estoque de mercadoria 9.000, seguros antecipados, né, 11.000 apenas, porque na contratação era 12, mas depois já passou o mês, em função da competência, 1.000 foi levado para a despesa. Total do ativo circulante, 87.000, o ativo não circulante, o imobilizado, 40.000, instalações, 50.000, total 90.000. Menos a depreciação acumulada, de 500, 90.000 menos 500, 89.500. Cabe destacar que a depreciação, em termos práticos, é feita em conta separada para imóveis e para instalações. Aqui nós juntamos tudo numa única conta para facilitar o processo e o resultado final é o mesmo para você que está acompanhando e que tem um objetivo prático neste curso voltado para gestores. O total do ativo não circulante é o próprio imobilizado, 89.500, né? Em termos práticos, poderia existir outros grupos não circulantes, que seria o realizava a longo prazo, a conta de investimentos e também a conta de intangíveis. Não conta os grupos, né, do realizar a longo prazo, de investimentos e do intangível. O total do ativo, 176.500. Notamos que o passivo da empresa neste momento, vai ser uma dívida com fornecedores de 32.000 e uma dívida com o governo, né, o imposto a ser recolhido no valor de 8.330. Total do passivo, 40, passivo circulante, 40.330. Né? Não existe dívida de longo prazo. As dívidas de longo prazo são aquelas que a empresa
realiza um prazo de pagamento superior a um ano. Normalmente, quando as empresas vão comprar ativos permanentes, muitas vezes elas financiam, obtêm financiamentos em bancos de desenvolvimento, por exemplo, para pagar esses imobilizados em prazo de 5, 6, 8, 10 anos, por exemplo. Então, aqui no caso, não existe nenhuma dívida de longo prazo. O patrimônio líquido da empresa, conforme podemos observar, era o capital social de 120 mil, foi constituído na fundação da empresa, conforme mostramos nos vídeos 1 e nos vídeos 2, e mais o lucro acumulado nesse período de 16.170, que explicamos de forma detalhada os lançamentos na planilha. Então, o patrimônio líquido atual da empresa, ao final de dezembro, é 136.170. O total do passivo mais o patrimônio líquido, 176.500, que é igual ao total do ativo. Então, esse é o novo balanço a partir das transações realizadas em dezembro. Vamos, então, para as considerações relevantes, onde a gente vai integrar os principais itens apresentados no vídeo. Então, fizemos, portanto, neste vídeo, diferenciamos o balanço patrimonial da demonstração de resultado, né? São peças contábeis diferentes, e creio que após assistir esse vídeo, você não vai dizer que o balanço patrimonial de uma empresa mostrou um lucro de tanto. Quem apresenta o balanço, o lucro não é o balanço, é a demonstração do resultado, né? Vimos também o conceito de exercício social, né? São os períodos de tempo em que são apurados os resultados, vimos receitas, despesas e resultados. Esses conceitos foram vistos, vimos os fatos que modificam o patrimônio líquido da empresa, ou os fatos habituais, ou seja, o resultado da empresa, prejuízo ou lucro, e também os aportes de capital feitos pelos sócios, pagamento de dividendos, redução de capital, coisas nessa linha. Vimos o registro das transações utilizando planilha eletrônica como um recurso facilitador para a compreensão do impacto de uma transação no ativo e no passivo ou no patrimônio líquido, um fato permutativo dentro do próprio ativo. Por exemplo, vimos o conceito de imobilizado, depreciação, vida útil, né? Imobilizados são os bens utilizados na atividade da empresa, não destinados à venda. O imobilizado normalmente tem como característica uma vida útil relativamente longa de cada bem, de uma máquina, de um imóvel, por exemplo, né? Ele não se destina à venda e ele tem um valor significativo, um valor material, né, que apresenta materialidade. A depreciação é a perda do valor de um bem, do preço, em decorrência do desgaste pelo uso, pelo passar do tempo, né? A vida útil do bem e o valor recuperável ao final desse período de utilização do bem, por exemplo. São informações bastante úteis para você que é gestor de empresa e que pretende, e que vai compreender, que está compreendendo a utilidade da informação de uma contabilidade prática para gestores. Vimos também o significado da despesa antecipada, que é aquela que você paga, mas não usa tudo no momento, ou seja, a despesa de seguro, né, a despesa antecipada de seguro e a despesa propriamente, que é em cada mês de competência a apropriação da parcela de despesa que se refere àquele mês especificamente. Vimos também o efeito do imposto sobre lucro, podemos chamar de imposto de renda. Em termos práticos reais, existem outros impostos, contribuição social sobre lucro, coisa assim. Mas não admitir que seja um imposto só sobre o lucro, né? Vemos o impacto que esse imposto, na hora que você precisa pagá-lo, ele tem o efeito de uma despesa, ele reduz o patrimônio e, ao mesmo tempo, ele gera um passivo que fica registrado até que o pagamento, o recolhimento seja realizado, né? Nós chegamos à demonstração do resultado e ao balanço ao final de um período em 31 de dezembro, possibilitando
a visualização do impacto das transações, dos registros que realizamos, né, no balanço da empresa e também na demonstração do resultado. Ou seja, primeiro a gente tem a demonstração do resultado, apura o resultado que é lucro ou prejuízo, e esse resultado afeta o patrimônio líquido da empresa, da organização. Este vídeo é o vídeo 3, né, de um conjunto de 6, apresentou os conceitos de receitas, despesa e resultado dentro do exercício social, evidentemente, e apresentou também a obtenção da demonstração do resultado do exercício. Se você gostou, dê o seu like, deixe seus comentários, né? É importante que você deixe seus comentários uma forma de estarmos interagindo, para que você possa contribuir, nos ajudando a direcionar os próximos trabalhos, as pesquisas, os vídeos a serem elaborados. Portanto, se inscreva em nosso canal, se ainda não está inscrito, que é importante termos a sua inscrição e a sua participação no dia a dia do nosso canal. Se você quiser aprofundar sobre contabilidade, busque uma bibliografia que seja adequada para o seu perfil de aprendizado desejado. O nosso livro Análise Financeira das Empresas é um livro que ele mostra os conceitos de ativo, passivo, as rubricas, permite analisar o significado de tudo isso. Porém, não é um livro que aborda a técnica de registro de contabilidade. Temos também em nosso canal uma série de vídeos sobre informações contábeis financeiras, e estão mostrando aí a foto, a capa do vídeo que mostra a demonstração do resultado, que poderá ser de bastante utilidade no complemento à compreensão deste vídeo atual. No próximo vídeo 4.6, apresentaremos o funcionamento e a duração das contas de resultado. Então, este é o que temos aqui dentro desse contexto. Agradeço pelo seu interesse no tema contabilidade. Estou seguro de que os conceitos apresentados lhe serão de grande utilidade. Receba o meu abraço e até breve.